Algo al significado de esto. Letra preta. Resistencia. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, vascaínos e vascaínas ligadinhos aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos aqui para falar do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama, o nosso Vascão. Tá na Série A, tá garantido, novos ares, grandes especulações, uma expectativa lá em cima para a temporada de 2024. Já já a gente vai falar muito do Vascão. Já para você que chegou aqui pela primeira vez, não conhece o nosso canal, só peço uma coisa aí, encarecidamente, por favorzinho, Vascaíno ajuda Vascaíno, se inscreva no nosso canal, é de graça, não paga nada, e deixa também o like. Se quiser continuar nos ajudando, você pode se tornar membro, né, pagando aí mensalmente, tem 3 planos aí bem baratinho, R$3 por mês, R$5 por mês e R$8 por mês, vai ajudar bastante o nosso canal, mas só de você já estar nos assistindo é a maior ajuda que você pode dar. Outra coisa, você que se identifica com o nosso canal, tem o desejo de nos ajudar e também não sabe como, é o seguinte: quando aparecer o anúncio na tela, vai tomar uma água, dar uma espreguiçada, vai pegar um cafezinho, pegar um bolo, de repente um pedaço daquela pizza que está guardada de ontem, ou então vai no banheiro e deixa o anúncio correr para gerar receita aqui para o canal do Álvaro Silva. Gente, vamos começar a falar então do nosso Vascão, domingão, dia 10 de dezembro. Rapaziada, logo mais, já é segunda-feira. A gente vive aí uma ansiedade enorme em relação ao nosso possível novo diretor de futebol, que seria ele, Alexandre Matos. Porém, todavia, entretanto, temos que aguardar essa situação, pois ainda não temos um parecer oficial do manager, né, do diretor, para com a diretoria do nosso Vasco. Gente, agora é o seguinte, vamos falar aí, vamos abrir o nosso vídeo, começar falando de contrato, né? A gente sabe que o nosso treinador Ramon Dias tem contrato até o fim da temporada de 2024, né? Ele mesmo já afirmou que se deixar o Vasco da Gama seria somente para o mundo árabe ali para receber rios de dinheiro, uma proposta muito tentadora. Do contrário, né, até o momento aqui no Brasil, ao que deu a entender, parece que Ramon Dias só vai trabalhar nesse momento no nosso Vasco, né? Tomara que ele fique, porque ele, sinceramente, na minha humilde opinião, é o cara. Galera, é o seguinte, falando em permanência, falando em treinador, Ramon Dias, a temporada de 2024 vai passar pelas mãos dele, pela questão da montagem de elenco, não só das mãos de Ramon Dias, mas também do novo diretor de futebol. A gente espera, né? A gente torce para que seja Alexandre Matos ou ali muito dificilmente o Rodrigo Caetano. A gente espera que seja um desses dois profissionais. Fato é que todo mundo no Vasco vai ter que trabalhar ali com o nome de jogadores que estão saindo, jogadores que estão em fim de contrato, jogadores que ainda têm contrato, jogadores que estão retornando de empréstimo, jogadores que tem um empréstimo terminando, que o Vasco vai ter que ver se renova ou não, jogadores aí que a gente vai ter que decidir, né? No caso, o nosso clube vai ter que decidir se permanece no Vasco ou se pega as malas aí, né, rumo outro clube. É o seguinte, eu vou colocar uma arte na tela para vocês acompanharem. Essa arte é referente a todos os atletas, né, gente, que estão saindo do Vasco da Gama agora, em dezembro desse ano, tá, gente? São 10 atletas do Vasco da Gama que têm contrato terminando em dezembro de 2023, que são eles: Alex Teixeira, Bruno Prachedes, Sebastião Ferreira, Gabriel Dias, o goleiro Ivan, Zé Gabriel, Maicon, Paulo Henrique, Robson e Rossi, né? Sendo que desses atletas aí, Bruno Prachedes, Sebastião Ferreira, Gabriel Dias, o goleiro Ivan e Paulo Henrique, esses 5 atletas, estão no Vasco por vínculo de empréstimo. Os outros atletas foram contratados. Diante dessa situação, é o seguinte, gente, na minha opinião, eu acho que aí, de acordo com as informações que a gente conseguiu obter até o momento, eu acho que Alex Teixeira não permanece no Vasco. Bruno Prachedes, eu acho difícil a permanência dele se o valor for realmente aquele que o Red Bull Bragantino está pedindo, de 26 milhões de reais. Sebastião Ferreira, a diretoria do Vasco já sinalizou que ele vai retornar ao Dynamo de Houston, né? Não vai renovar com o Vasco, né? Ele que vai ser feliz, ele que não jogou nada aqui no nosso Vasco.
O Gabriel Dias, que é um ponto de interrogação, né, que se machucou, quando jogou bem, mas também se machucou, então a gente não sabe como está a parte física dele e qual o interesse do Vasco para com ele. O goleiro Ivan, o empréstimo dele terminando, o Vasco tem aí a prioridade, né, na hora de exercer a compra. A gente tem que aguardar para ver se o Vasco vai querer gastar o dinheiro no goleiro Ivan ou não, lembrando que o Vasco ainda deve o Corinthians por Lucas Piton. Zé Gabriel e Maicon, né, acredito eu, que devem ficar aí no nosso elenco. A nossa diretoria já sinalizou que tem desejo de permanecer com eles no elenco. Eu acredito que eles fiquem. Acredito também que Paulo Henrique pode ficar, a não ser que o Galo bata o pé e queira pegá-lo de volta, ou o Galo peça um valor muito exorbitante, né? Essa é a minha opinião. Então esses são os 10 atletas que estão com o contrato terminando agora em dezembro, tá? Lembrando que a gente tem atualmente 34 atletas figurando no nosso elenco profissional. Já falei de 10, vou falar dos outros 24 agora. Agora eu vou falar para vocês aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6 atletas que têm contrato terminando em 2024, que são eles, Gary Medel, que vai até dezembro de 2024, Medel fica, tá gente, é titular absoluto, capitão do nosso time. O goleiro Halls, que na minha opinião, sinceramente, pode ser emprestado, pode ser vendido, porque sinceramente não tem ali a mesma qualidade do Léo Jardim, do Ivan, com todo respeito ao rapaz, mas eu já vi ele atuando, né? Sinceramente, não tem o mesmo nível técnico dos dois goleiros que a gente tem no atual elenco. O lateral esquerdo, Jefferson, que está emprestado, o contrato dele termina em maio do ano que vem, até hoje não entrou em campo, né? Ele que é do Atlético Goianiense. Matheus Carvalho, conhecido como Matheus Cocão, que também está emprestado, tem vínculo até abril de 2024. O Vasco tem o interesse de realizar a compra do atleta, né? O zagueiro Miranda, que é cria da base, tem contrato até julho desse ano que vem, 2024. Acredito eu que ele deve ser comercializado, tá? Minha opinião. E Pablo Verreste também tem contrato até julho de 2024. Esse aí eu tenho quase certeza que fica também, porque também é outro que é titular absoluto. Fez uma excelente temporada com a camisa do Vasco. Se identificou bastante com o nosso clube e com a nossa torcida. Eu acho que Verrete fica. Agora eu vou falar para vocês aqui a relação de jogadores que têm contrato até o fim de 2025. Que são eles: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dimitri Payet, Jair, Puma Rodrigues, Léo Jardim, o zagueiro Léo, Manuel Capasso, De Luca, Paulinho e Serginho. Todos esses atletas, com exceção de Dimitri Payet, o contrato do Payet vai até 5 de maio de 2025. O restante, todos os atletas que eu falei, o contrato deles vai até 31 de dezembro de 2025. Todos eles, acredito eu, que devam permanecer no elenco, tá, gente? Agora é o seguinte, contrato até 2026. É o Cauã Barros, Zé Vitor, Figueiredo, Lucas Piton, Marlon Gomes e Riquelme. Todos eles com contrato terminando dia 31 de dezembro de 2026. E contratos terminando em 2027, Eric Marcos, Gabriel Peck e Luca Orediano, todos eles também terminando em dezembro de 2027. Então esse aí é o atual panorama, né, dos atletas que tem contrato terminando para com o Vasco da Gama. Deixa a opinião de vocês aí, quem deve permanecer, quem deve sair, quem o Vasco deve buscar, quem o Vasco não deve fazer questão para segurar no elenco. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, é muito importante para o engajamento aqui do nosso canal no YouTube, gente. Gente, agora vamos falar de uma coisa interessante. Vasco da Gama e FAB. Não, calma, não é Fábio nem Fabi, é isso mesmo, FAB. Força Aérea Brasileira. Aí você fala assim, o que tem a ver o Vasco Futebol com as Forças Armadas? É o seguinte, há exatamente 81 anos atrás, né, o nosso mundo, o planeta Terra, vivia aí uma iminência de uma Primeira Guerra Mundial. E o Vasco da Gama, né, ajudando o nosso país, a nossa nação nos esforços de guerra, doou um avião à Força Aérea Brasileira. Esse avião, ao qual vocês já podem acompanhar na tela. Muito bacana, né, em saber que o nosso clube sempre esteve presente na história também do nosso país. As leis trabalhistas que hoje estão em vigor, né, a carteira de trabalho, toda essa situação foram ali anunciadas dentro de São Januário. São Januário foi o principal estádio da América Latina, né? Lembrando que foi construído antes do Maracanã, para quem não sabe ou para quem não se lembra. Então o nosso Vasco é muita história, né? Muita história, galera. Agora é o seguinte, virando a chavinha, vamos falar um pouquinho de Paulo Brax e Alexandre Matos. Saiu uma notícia hoje, segundo aí o jornal O Globo, tá, gente? Segundo o jornal O Globo, Paulo Brax estaria aí chateado, estaria sem entender nada por sua demissão, ironicamente ou não. Essa é uma informação no jornal O Globo. E Paulo Brax ainda teria afirmado
que trabalhou os últimos 6 meses aqui no Vasco da Gama com seus salários atrasados, tá, gente? Essa informação aí logo foi desmentida pela diretoria do Vasco da Gama. Isso mesmo, gente. A diretoria do Vasco da Gama afirma que não, que os salários do diretor aí, ex-diretor de futebol do Vasco, estavam, né, em dia. E Paulo Brax alega aí que teria aí 6 meses de salário para receber do Vasco da Gama. Aí tem muita gente já surfando na onda, já xingando vascaíno, entrando no meio desse tumulto aí. Eu não sou nem um lado nem outro. Eu nem acredito cegamente que o Paulo Brax ficou 6 meses sem receber, mas também não acredito cegamente que o Vasco tá em dia com todo mundo. A verdade é essa, tá? Sinceramente, a verdade é essa. O Vasco paga sim os seus compromissos. O Vasco vem pagando aí de maneira parcelada alguns jogadores que comprou. Os salários dos atletas, pelas informações que a gente obtém, estão em dia. Porém, todavia, entretanto, existem sim várias ressalvas em relação a 777 Partners e dinheiro, né? Eles atrasam alguns compromissos. O próprio aporte que a 777 fez ao nosso clube agora em outubro demorou muito, foi postergado por 3 vezes. Né? A 777 não conseguiu juntar o dinheiro total para efetuar a compra do Everton lá da Inglaterra. Tem a questão do Lucas Piton, que o Vasco deve o Corinthians, tem a questão do zagueiro Léo, que o Vasco deve o São Paulo, tem a questão ainda de outros atletas que o Vasco fez parcelamento e está pagando, o Vasco sofreu transfer ban. Então eu nem acredito cegamente que ele trabalhou 6 meses aqui sem receber, mas também não acredito cegamente que o Vasco tá com tudo em dia. Pode ser, é a opinião minha, pode ser que realmente ele trabalhou com de repente 2 meses de salário atrasado no máximo, já estão jogando para 6 meses. Essa é minha opinião. Fato é que eu tenho certeza que alguma coisa nessa história não está procedendo e tem mentira aí. Esse veículo aí, o Jornal o Globo, tá jogando bomba aí para tentar jogar água no chope do Vasco da Gama, que nos últimos dias são só notícias boas, né, gente? Eu acho que é hora da gente começar a aprender a ouvir, porque Deus nos deu uma boca, 2 olhos e 2 ouvidos para a gente observar mais, ouvir mais e falar um pouco menos. Eu acho que está na hora de nós, torcedores, começarmos a comemorar e começarmos a dar ouvidos para as notícias boas, porque se a gente ficar vivendo a vida inteira de notícia ruim, de terra arrasada, de cavaleiro do apocalipse, de seres do pântano, como diz o Zé Colmeia, eu acho que o nosso Vasco não vai para frente. A gente também não pode viver de ilusão no mundo da lua, a gente tem que ter o pezinho no chão, a gente tem que aí caminhar passo a passo, né, degrau por degrau, para a gente voltar a subir aí para as cabeças que realmente é o nosso devido lugar. Mas eu acho que não é momento também de fim do mundo, nem de caos. É pé no chão e começarmos aí a darmos mais atenção nas notícias positivas do nosso clube, que eu, Álvaro Silva, tenho certeza que a gente tem tudo para decolar a partir de 2024. Dentro dessa situação, o nome mais cotado para representar o Vasco na pasta de futebol, para ser o nosso novo manager, o nosso novo diretor de futebol, é Alexandre Matos, que atualmente trabalha no Atlético Paranaense, um profissional muito gabaritado, muito vitorioso no cenário do futebol nacional, tem boas relações, é um cara carismático, sabe lidar com as pessoas. Inclusive, gente, eu estava me lembrando esses dias, eu fiquei maluco. Gente, na boa, eu fiquei louco. Eu estava vendo uma vez uma entrevista dele, não tenho certeza, gente, não sei se foi para Sport TV ou para ESPN. Fato é que nessa entrevista ele estava falando, explicando como foi os bastidores para ele contratar o atacante Dudu, que hoje é um dos maiores ídolos lá no Palmeiras. Ele estava explicando como ele fez para contratar o Dudu. Na ocasião, o Dudu já estava certo, já apalavrado, só faltava assinar com o São Paulo. Só sei que Alexandre Matos estava dentro do carro, ele escutou essa notícia no rádio, ele mandou o motorista dele parar, ele ligou para o diretor de futebol, no caso para o presidente do Palmeiras Futebol Clube, se eu não me engano, na ocasião acho que era o Paulo Nobre, não tenho certeza, tá, gente? Vocês me desculpem se eu estiver enganado em relação ao nome do presidente da ocasião. Fato é que ele correu atrás, o homem liberou o dinheiro, ele foi pegar o Dudu lá no aeroporto com a camisa número 7 ou 10, não sei, com a camisa com o nome dele, falou, ó, lá no São Paulo você vai chegar para brigar por vaga, aqui no Palmeiras você vai ser ídolo e vai ser titular. Hoje, anos depois, o Palmeiras conquistou tudo, o Dudu à frente de todos esses títulos, titular, ídolo absoluto lá no Palmeiras, e quem levou ele para o Palmeiras foi Alexandre Matos. Então, imaginem só se esse cara chegar no nosso Vasco, ó, Molambada vai tremer, Botafogo, Fluminense, Corinthians,
Grêmio, Internacional, São Paulo, vai todo mundo tremer do Vasco, porque se o Vasco realmente tiver o dinheiro para colocar na mesa, se é 777, cumprir com os seus compromissos, se o Vasco conseguir angariar os recursos que a gente espera que vai angariar agora no início do ano, com o Alexandre Matos à frente da pasta de futebol, gente, sério mesmo, na boa, opinião minha, eu acho que ele tem totais capacidade de fazer das tripas coração. Alexandre Matos é muito bom profissional, eu tava lembrando disso esses dias, eu até falei disso para minha esposa na ocasião, e eu tava lembrando. Cara, vai ser a contratação. Dentro dessa situação, Alexandre Matos deu uma desconversada, falou que até agora nada, né? Tá procurando moradia aqui no Rio de Janeiro, uma residência aqui em Rio City, né, na cidade do Rio de Janeiro. E fato é, né, gente? Fato é que ele fez uma postagem nos seus stories, no seu Instagram, que é essa foto, a qual vocês já podem acompanhar na tela, com os dizeres, né? Sem risco, sem história. E um foguete decolando, né? Então acredito eu que ele deve estar mencionando o nosso Vasco nessa história, na entrelinha aí, sem risco, sem história. Porque hoje ele é profissional do Atlético Paranaense, um clube que ficou ali no meio de tabela, vai disputar ali, se eu não me engano, Sul-Americana, vai disputar outras competições, salário em dia, toda uma estrutura para trabalhar. Ali ele está muito bem estabilizado, ele não tem risco nenhum na sua carreira, hoje no Atlético Paranaense. Mas se ele vier para o Vasco, vai ser sim um risco, pegar um time em montagem. A gente brigou para não cair esse ano, a gente tem expectativa de brigar por coisas grandes no ano que vem. A torcida do Vasco é gigante, o nosso clube é gigante, a gente vem numa ascensão. Acredito eu que isso aí foi uma indireta, né, para nós torcedores do Vasco. Vamos aguardar os próximos capítulos da novela Alexandre Matos. Gente, dentro dessa situação envolvendo a diretoria do Vasco, né, Pedrinho e SAF, vai dar match, vai dar amor, vai dar relacionamento ou vai dar racha? Ao que tudo indica, né, Edmundo tinha falado alguns dias atrás que a SAF não daria ouvido pro Pedrinho, que estava tudo errado, que a SAF não tem projeto e não sei o que. Até eu até concordo com algumas coisas que o Edmundo falou. Mas parece que tem muita coisa caindo por terra, porque o Pedrinho vem participando, Lúcio Barbosa pega o telefone daqui, Pedrinho pega o telefone dali, estão sempre se encontrando, sempre conversando, seja de maneira remota ou de maneira presencial, estão sempre se falando, trocando ideias. E segundo as informações que a gente obteve de bastidores do Vasco da Gama, Pedrinho vem opinando, vem participando foi bom, hein? Vem participando bastante das decisões da SAF do Vasco Associativo, tudo que envolve o futebol do nosso clube, né? Tomara que dê liga, tomara que dê uma fusão, uma união aí, associativo mais SAF, para o nosso Vasco aí decolar no ano que vem. Tem muita gente pintando o caos dentro do Vasco, né? Eu acredito que não seja um mar de rosas, como alguns pintam, mas também não é o apocalipse, como boa parte também pinta. Eu acho que é um momento de transição. A gente está saindo de um momento de trevas, de pântano, estamos começando a enxergar um céu azul, o sol nascendo, os pássaros cantando. Eu acho que a gente começa a vislumbrar uma nova paisagem, né? Paisagem a qual acredito eu que deve ser aí paradisíaca, né, para o novo cenário que o nosso Vasco vai viver nos próximos meses, anos, né? Eu tenho certeza que se o Pedrinho conseguir essa fusão com a SAF do Vasco, sobretudo ali com o Lúcio Barbosa, que é o atual CEO, a gente tem tudo aí para seguir adiante. Só um gancho que eu esqueci de falar. Interinamente, quem hoje é o diretor de futebol do Vasco, enquanto o Vasco não contrata outro profissional para o cargo, né, é o Johannes Spurs, tá, gente? Ele que é funcionário da 777, já trabalhou no Grupo City. Johannes Spurs, que é o diretor de futebol interino. Virando a chavinha, vamos trocar de assunto? Antes da gente falar do próximo assunto, segue a vinheta da Estrela Bet, a parceira oficial do canal Vascaíno desde sempre. Ó, foi mal. Nem vi que vocês estavam aí. Tava super concentrada aqui jogando o Aviator. Como vocês sabem, essa é mais uma das opções de aposta da Estrela Bet. Um jogo muito fácil e prático de jogar. E relaxa que você não precisa saber nada sobre esportes, futebol e etc. Se você ficou interessado, clica no link para saber mais. Show de bola, né? Ó, galera, chegando o fim de ano, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle on the way. Ó, chegando o fim de ano é o seguinte, gente. O link está aqui, você vai entrar nesse link. Você não tem cadastro na Estrela Bet? Faz o seu cadastro. Você pode fazer o seu primeiro cadastro com a partir de R$1. Isso mesmo, não tem muito dinheiro para brincar, ou você não gosta de jogar muito dinheiro porque tem medo de perder, enfim, é um cara com pés no chão, é uma moça aí, é uma mina com pés no chão, tranquilo.
Você pode fazer o seu registro e começar a apostar com apenas R$1. O link está aqui. Quer ter mais chance de ganhar? Se você colocar de R$20 para cima, a Estrelabet vai dobrar o valor do seu primeiro depósito e você vai ter muito mais chance de ganhar. Então não fique de fora e já comece a ter chance de ganhar com uma das casas de apostas que mais vem crescendo no Brasil, a Estrelabet. Bom, galera, agora é o seguinte, estamos de volta, né? Vamos seguir aí falando do nosso Vascão. Ontem o nosso Vascão entrou nas quadras, né, pelo NBB, o Novo Basquete Brasil. O nosso Vasco da Gama jogou fora de casa, lá em São Paulo, enfrentando o tricolor paulista, o próprio São Paulo, e deu o Vascão, né? Nosso Vasco venceu pelo placar de 75-70, passou todo o jogo à frente no placar. No finzinho ali, o São Paulo ainda buscou uma retomada, mas deu o Vasco, né? O Vasco alcança mais uma vitória pelo NBB, pelo New Basquete Brasil. Gostaram da americanizada, né, galera? Brincadeiras à parte, é o seguinte, segue a tabela na tela, a tabela de momento, né? Nesse instante, o Franca é o líder com 23 pontos, a Mulambada é o segundo colocado com 22, o Minas é o terceiro também com 22, o nosso Vasco da Gama o quarto colocado com 22 e o Paulistano, que é o próximo adversário do Vasco, também com 22 pontos na quinta posição. O Bauru é o sexto com 21, o sétimo é o São José com 20 pontos. Eu falei até aqui porque tem muito time, né? Quando eu falei mais a disputa da parte de cima da tabela, então torcer para o nosso Vascão vencer o Paulistano para a gente se manter ali no topo, na parte de cima da tabela do NBB. Virando a chavinha, vamos falar um pouquinho agora de um cara que chegou aqui no Vasco. O Vasco tentou contratá-lo 3 vezes, tentou contratá-lo uma vez no fim do ano passado, tentou contratá-lo no início dessa temporada e conseguiu contratá-lo no meio do ano. Tá falando de quem, Álvaro Silva? Paulinho Paula, né, gente? Chegou aqui no Vasco debaixo de muita desconfiança, a gente não sabia de onde veio, para onde ia, né? Nem sabia da história dele, a gente não conhecia a história dele como pessoa física, muito menos como atleta, né? Fato é que ele fez toda a sua carreira praticamente fora do Brasil, sobretudo no mundo árabe. Ramon Dias já conhecia ele de lá, né? Ramon Dias estava trabalhando lá no mundo árabe, foi adversário de Paulinho Paula. Fato é que o Mulambo da Gávea tentou contratá-lo, coisa que a gente não sabia, ficamos sabendo aí coisa de uns 2 meses atrás, essa notícia. Bem verdade é que Paulinho chegou e mudou o meio-campo do Vasco, deu um toque ali de qualidade, mais qualidade no 1 contra 1, um passe mais refinado e muito aguerrido também na hora de buscar a marcação, né, gente? Então, Paulinho Paula foi aí uma grata surpresa nessa temporada de 2023. Anotou um gol com a nossa camisa, que foi o gol na hora certa, na hora exata, né? Ele e o Serginho, né? Gols cirúrgicos ali na hora exata para resolver a situação para o nosso Vasco. É uma pena que aquele golaço que ele fez diante do Palmeiras lá no Allianz Parque foi anulado de maneira indevida, jogo o qual o Vasco foi roubado, foi garfado, tá? Comigo não tem mimimi, o papo é reto. O Vasco foi roubado, sacanearam o Paulinho, mas meus parabéns assim mesmo, o Paulinho jogou muita bola, é lógico, agora no fim do campeonato ele oscilou bastante, jogava bem um jogo, depois jogava 1 ou 2 muito mal, errava bastante, só que é normal, o cara é ser humano. Agora a gente não tem que reclamar dele dentro de campo, muito aguerrido, muito raçudo e, sobretudo, muito vascaíno, né? Com tudo isso, o Vasco da Gama, o nosso próprio clube, divulgou um vídeo de 1 minuto e pouco aí, agradecendo a ele e exaltando, né, alguns dados, alguns números dele com a camisa do Vasco nessa temporada. Então, acompanhe, galera. Show de bola, vocês observaram, gente, que ele ficou em todos aí os rankings, primeiro, segundo, porque ele realmente fez a diferença. Eu acho que na próxima temporada, com um time mais evoluído, um time ainda melhor ainda do que o desse ano, que a gente vai montar para o ano que vem, ele vai pegar uma pré-temporada todinha com o Ramon Dias, tem a questão do entrosamento, que já está muito mais entrosado do que estava antes. Eu acho que dá sim para o Paulinho fazer uma temporada melhor ainda, bem melhor, com a camisa do nosso Vasco em 2024. Gente, agora é o seguinte, quero desejar aqui meus parabéns ao Galvão. Não é o Galvão Bueno, também não é o Mauro Galvão, é outro Galvão, tá, gente? É o seguinte,
Galvão foi campeão carioca com a camisa do Vasco da Gama em 1982. E ele jogou no Vasco em 82 e 83, tá, gente? Ele completou aí, nesse sabadão, 68 anos, né? Ele que atuou, jogou aí, entrou em campo, melhor dizendo, ele que foi lateral, entrou em campo 81 vezes e anotou 2 gols com a camisa do nosso Vasco. Então, meus parabéns aí ao Galvão, nosso ex-lateral, né? Foi campeão carioca com o nosso Vasco da Gama. Tudo de bom, Galvão, que Papai do Céu te abençoe, que você seja muito feliz aí, multiplique os seus dias aqui na terra. Galera, vamos falar agora um pouquinho do Gabriel Peck. O Gabriel Peck, né, fez a melhor temporada dele com a camisa do Vasco. O moleque tá voando, tá arrebentando. Muita gente especulando o nosso jogador, o nosso atleta, né, o nosso cria. Times brasileiros, times sul-americanos, time do mundo árabe, time da Europa, né? Muita gente atrás dele. Não vai sair de graça, ele tem contrato com o Vasco até 2027, mas não é isso que eu quero falar, não. Acompanhe aí um desenho que o artista Crow Arts, né, fez em homenagem ao Gabriel Peck. Muito legal, né, gente? Muito bacana. Pô, a galera tem uma criatividade sensacional. Eu não sei que produto era esse, se era uma resina, se era uma cola, né? Fato é que tinha um desenho ali meio que transparente, uma colinha passada ali, não sei qual é que é da parada, não sou artista assim, né? Depois o camarada parece que pegou um pozinho de grafite, colocou em cima ali e saiu esse desenho sensacional. Meus parabéns ao artista. Agora, um outro trabalho muito bacana, uma obra de arte sensacional, foi a que o Búfalo Rossi fez, né? Não, calma, ele não é artista não. Nosso Búfalo Rossi, ele mandou fazer, né? Mandou que fizessem, na verdade, uma obra de arte linda na sua perna direita. Isso mesmo, o Rossi fechou a perna dele todinha de tatuagem, fez ali, meteu ali uma caravela do nosso Vascão, fez o Almirante, fez os Arcos da Lapa, fez o Maraca, arrebentou na tatuagem. Eu acredito que essa tatuagem que ele fez vai deixar muita gente babando de inveja no bom sentido, porque ficou sensacional. Para não ficar nas minhas palavras, eu tenho 2 videozinhos aí mostrando os bastidores do nosso Búfalo Rossi fazendo essa tatuagem, que foi feita toda de uma vez só, com uma equipe sensacional. Ele tomou uma anestesia, ele ficou apagado, né, apagadão, e a galera rabiscou ele ali como se fosse um papel, né, e ficou sensacional. Observe aí o nosso Búfalo fazendo a tatuagem do Vascão na perna. A perna, já era um desejo antigo. Vambora, que vamos. É mais cima.
Muito bacana, né, gente? Muito top, muito top. Eu tenho fé que um dia o Papai do Céu vai abençoar aqui, eu vou ter essa condição, vou meter uma dessa também. Eu acho que eu não tenho coragem de fazer na perna inteirinha igual o Búfalo fez, não, pegando da coxa até lá embaixo, não. Eu tenho uma cruz de malta aqui nas costas, eu acho que eu não tenho coragem de fazer muita coisa, não, que eu tenho medo de depois ficar mais coroa, 40, 50 anos e ficar uma coisa feia. Mas eu tenho vontade de fechar assim, do joelho para baixo, tenho maior vontade de fazer ali algo parecido com o que o Rossi fez ali, né, do nosso Vascão. Deixa a opinião de vocês aí, teria coragem de fazer? Não faria? Achou bonito? Não achou? Independentemente de fé, né, às vezes tem gente que não faz devido à religião, outros já amam tatuagem, independentemente disso, né? Vamos deixar isso de lado. Deixa só a opinião de vocês aí nos comentários. Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês nesse domingão. É uma pena, cara, galera, fica um vazio tão grande no nosso coração. Tenho certeza que vocês estão com o mesmo sentimento que eu. Domingão, a gente não tem uma partidinha do Campeonato Brasileiro para assistir. Deixa um vazio enorme. Esse Brasileirão desse ano foi muito, muito, muito disputado, né? É colocado por alguns aí o mais disputado de toda a história dos campeonatos brasileiros. Nosso campeonato está entre as ligas mais disputadas do mundo. Isso não é só eu que falo, não. Atletas e treinadores que trabalharam e trabalham o mundo afora falam isso, profissionais, comentaristas, falam sempre isso, que o nosso campeonato brasileiro está abaixo apenas ali da Premier League em termos de competitividade, tá, gente? Não estou falando em termos de técnica, não estou falando em termos técnico, em brio. Estou falando em termos de competitividade. O nosso campeonato é muito competitivo, né? Então deixa uma lacuna, um espaço vazio no coração do torcedor brasileiro, independentemente de qual time seja. Nós, torcedores brasileiros, ficamos malucos, né? Porque não tem o jogo do Brasileirão pra gente assistir no domingo ali, 4 da tarde, de repente aquela rodada de 11 horas da manhã, aquele jogo de 6h30, o jogo de 8 horas, aquele jogo que passa na segunda-feira, que fica atrasado da rodada, que a gente tem jogo pra ver até na segunda-feira. Infelizmente, vamos ter que aguardar aí todo mundo de férias, os atletas, depois que voltarem das férias é pré-temporada, e aí começa aí a próxima temporada, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, só em abril, né? Abril ou mais, salvo engano, para começar o Brasileirão. Muita ansiedade. Gente, eu vou ficar por aqui. Se eu tiver mais notícias importantes, eu broto para deixar vocês bem informados, e é sempre um prazer dividir essa tela aqui para falar com vocês sobre o nosso Vascão. Sabe por quê? Olha, enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis. Vasco!